Olá, meu querido, minha querida, como vai você? Tudo bem aí? Tudo bem por aí? Eu estou bem, graças a Deus. Um pouco cansada, os dias têm sido bastante corridos para gravar as aulas para vocês, para fazer as atividades, as trilhas, cheio de novidade todo dia e eu espero que assim você esteja se sentindo também, né? Tem algumas mães que estão aprendendo coisas novas também, né? Gravamos a nossa primeira live, a Prof tinha feito live uma vez só na vida, né? E junto com outra pessoa ainda, não tinha feito sozinha. Mas a nossa deu certo, graças a Deus. E a próxima vai ser uma reunião, tá? Lembrando que eu espero que você e sua família estejam, já tenham baixado ou baixem aí o aplicativo, o Zoom, né? Que é muito legal, a gente vai poder se ver, a gente vai poder se falar, você vai poder ver seus colegas, vai ser muito gostoso, né? Mas hoje eu vim aqui para dar aula de língua portuguesa para acompanhar os exercícios com você, tá bom? Para que não fique nenhuma dúvida aí, tá? Vai lá, abre teu livro na página 38, tá? Vou dar um tempinho para você abrir, enquanto isso eu vou dizendo para você que é importante você acompanhar as nossas aulas pelo eClass e quando você ir finalizando, quando você finalizar todas as aulas, você clica em aula concluída, tá? Você mesmo, é o Davi que faz tudo sozinho, eu espero que você esteja fazendo tudo sozinho também, né? Porque a prof faz a trilha para você. Uma dúvida ou outra que você tiver, você pode chamar um adulto, né? Assiste os meus vídeos uma, duas, três vezes, tá? E faz os exercícios sozinhos. Por quê? Quando a gente voltar, papai e mamãe vão ficar em casa. E aí? Né? Então é para você aprender, não para eles, tá? E se você faz com outras pessoas e tudo você pede para outras pessoas, você acaba aprendendo menos, tá bom? E eu não quero isso para você, não quero mesmo, tá bom? O quarto ano é puxado, a gente não pode ficar abrindo mão de aprender, tá? Chegou comigo lá na página 38? Beleza. Primeira página 38 ali é aquilo que nós falamos já nos vídeos anteriores a respeito de combinar palavras, né? Das combinações. Tem palavras que precisam se combinar. Você tá vendo ali no exercício 33, então, né? Nosso céu tem mais estrelas. Esse nosso tá combinando com céu e o tem tá combinando com céu. E o mais estrelas tá fazendo o que ali? O que ele faz ali? Nosso céu tem o quê? Mais estrelas. Então é um complemento do quê? Do verbo ter, tá bom? Já estou respondendo a questão 34, tá? Então, as palavras elas se combinam e elas precisam estar em uma ordem para ser escritas, tá? Ali no exercício 35, pede lá para você acrescente outros quadrinhos para a história, escrevendo palavras que completam o verbo ter e você vai fazer ilustrações para combinar. Como que você vai fazer isso daí? Minha terra tem o quê? Teve gente que colocou cataratas, teve gente que colocou mar. No exercício 36 ali tem algumas dicas, alguns temas que você pode colocar lá na tua frase e depois fazer a ilustração. Então pode ser: minha terra tem muitas matas, minha terra tem um sol escaldante, minha terra tem um mar quentinho, minha terra tem florestas abundantes, tá bom? Então você pode usar ali, acrescentar, fazer o verso e fazer as ilustrações, tá? Exercício 36. Poxa, prof, de novo eu vou ter que escrever verso e eu quero te lembrar a diferença entre verso e estrofe, tá? Tem gente que tá se esquecendo da diferença entre verso e estrofe. No outro lá, nós pedimos 4 versos. Versos são o quê? As linhas do poema. A estrofe é o conjunto daquelas linhas. Então, se eu pedir 4 versos, eram 1, 2, 3, 4 linhas, tá? Foi isso que eu pedi lá. Aqui, o que eu vou pedir para você fazer no exercício 36? 4 versos. Não precisa ser 4. 3 versos. 3 versos usando a matas, rios, florestas, frutas, sol, mar. Prof, tem várias palavras ali para eu combinar. Qual que eu vou escolher? Você decide, aquilo que você mais gostar. Tá bom? Só 3 versos aí. Versos, que são o quê? Linhas, não estrofe. Estrofe é o conjunto de linha. Tá lá no caderno de língua portuguesa, se não me engano, na primeira página. Foi a primeira coisa que a gente estudou. Tá bom? Ok. Agora, no exercício 37, ele fala: compare o poema Canção do Exílio com a sequência do HQ da página 35. O que está acontecendo ali?
O autor do nosso livro está colocando dois textos e esses dois textos eles se interrelacionam. O que significa isso? É um texto dentro do outro, um texto que chama o outro. O HQ é como se ele estivesse chamando o outro texto, relembrando o outro texto. Isso se chama intertextualidade, tá? Por quê? Porque Gonçalves Dias, o texto de Gonçalves Dias é muito famoso. E aí, o autor do HQ quis usar um texto famoso para escrever a crítica que ele estava fazendo ali no HQ em relação ao desmatamento, tá? Então, tem ali na letra A, é possível dizer que tem uma continuidade das ideias? O quadrinho segue a mesma continuidade das ideias do poema? Será? Será que tem uma quebra nessa sequência de ideias? Ou será que essa quebra na sequência de ideias significa que ele só pegou o que ele quis lá do poema, não na ordem que está o poema? Aí você assinala a resposta que você achar mais adequada, tá? Explique a parte da história, explique em qual parte da história acontece isso que você observou. Por exemplo, eu não posso virar para você porque vai ficar invertido, né? Vai ficar de ponta cabeça. Mas ali, veja só. Ele pode até começar não com o primeiro verso, né? Mas ele vai numa ordem que é própria de quem? De Gonçalves Dias ou na ordem do passarinho? Então ele começa lá na página 35. Gonçalves Dias, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. É onde? É o texto de Gonçalves Dias? Não, há uma quebra ali. É por onde o passarinho está voando, por onde ele está passando, lá na floresta. Então a ideia do Carlos ali, que é o criador desse HQ, dessa história em quadrinhos, é que é a rotina de um passarinho. É a história de um passarinho que vai passando por partes em que ainda existia aquilo que Gonçalves Dias já tinha cantado, já tinha expressado, tá? Porém, o final é diferente. Então, ali na letra B da página 39, pede para você explicar em qual parte da história você observou que acontece ali a quebra na sequência de ideias. Em qual parte da história que a gente observa? Na narrativa toda, né? Ou, se você quiser ser bem específico, observa lá, 1, 2, 3, 4, do quinto para o sexto quadrinho, no último quadrinho, fica claro que há uma quebra das ideias de Gonçalves Dias. Quando que Gonçalves Dias falou que a terra dele, as palmeiras tinham sido cortadas? Em nenhum momento. Ele continuou dizendo que minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. E o que o sabiá está dizendo aqui no HQ? Acabou Palmeiras. Acabou o time do Palmeiras, pra você falando que acabou o Palmeiras? Não acabou o time do Palmeiras, ei. Não foi isso que eu disse. Para, não exagera. Eu disse, acabaram as palmeiras de Gonçalves Dias, porque afinal de contas houve o quê? Desmatamento, tá bom? É isso aí, tá? Eu vou ampliar um pouquinho o nosso vídeo, eu quero falar com você até a página 41, vou acelerar que falta pouco tempo, tá? Logo a seguir, vem a questão 39 lá embaixo e o destaque é o verbo era, tá? O verbo é outra classe de palavra. Nós estudamos o pronome, estudamos o substantivo, estudamos o adjetivo, estudamos o artigo e agora a gente está vendo o verbo. O verbo também é revisão, vocês também já estudaram no ano passado. O verbo ele pode dar ideia de presente, passado ou futuro. Agora aqui, ó, essa era a palmeira. A ideia desse verbo aqui expressa o quê? Presente, passado ou futuro? Tá? É o que eu quero que você pense. Que outros recursos da HQ confirmam a ideia de que o verbo era está no passado? Olha para a imagem do último quadrinho. Olha lá para a imagem. O que aconteceu com aquela palmeira? Era. O que aconteceu com o Palmeira? Era um timão. Ficou no passado. Não tô dizendo que o Palmeira é ruim. Aliás, foi um exemplo, né? Mas é uma brincadeirinha. Não fica bravo comigo aí, palmeirense. Tá bom? Outra coisa, o termo essa se relaciona com qual
parte da frase. Essa era? É assim? É assim a relação? Essa era ou é essa palmeira? Pensa bem com quem que ele está se relacionando, tá? Uma coisa que eu vou te falar, vamos pular a página 40, por quê? Porque a página 40 a gente não vai usar agora. Tá bem complicadinho para vocês essa parte aqui, para vocês fazerem sozinhos, então eu vou retomar ela com vocês quando a gente voltar para a sala de aula, tá? Esse conteúdo aqui, ó, no splash, não cai na prova. Era só para um simples conhecimento de vocês, mas vocês ainda tá cedo para vocês ainda esse conhecimento aqui, tá bom? Então a prof vai pular. Vai comigo para 41, tá? Ali no 44, interpretação de texto envolvendo o sistema de pontuação, tá? Você tem que se lembrar o que é o sistema de pontuação. Nós já vimos isso e inclusive caiu na primeira prova, né? Sistema de pontuação: vírgula, ponto final, dois pontos, interrogação, exclamação, aspas e reticências. Primeiro, para que servem as aspas? Dois usos das aspas que eu vou falar para você aqui hoje. No caso aqui, é quando eu copio um trecho na íntegra de outro lugar, tá? Quando eu copio lá, nosso céu tem mais estrelas, tá igualzinho nosso céu tem mais estrelas do texto de Gonçalves Dias? Tá, então eu copiei esse texto do Gonçalves Dias, copiei, então eu tenho que colocar aspas antes de começar a cópia e no final da cópia, tá? Outra forma de eu usar as aspas é quando eu quero substituir, quando eu vou usar um discurso direto, uma fala de um personagem. João disse, abre aspas, quando é uma fala curta dentro de um texto. Uma fala curta. Quando é uma fala longa, quando é um diálogo longo, eu vou usar o quê? Nova linha, parágrafo, travessão. Quando é uma fala curta, eu vou usar o quê? As aspas, tá? Como é o caso do exemplo que eu estava dando ali. João disse, abre aspas, acabou a comida, fechou aspas. E ficou pensando sobre como seria aquele dia sem alimento. Que drama, né? Tadinho do João. Mas era só um dia, tá? Porque ele não tava passando fome, não. Na minha cabeça que eu acabei de criar a história e no dia seguinte ele teve comida, ok? Então tá. Então, primeiro, para que servem as aspas e depois, aí você vai continuar trabalhando com os conceitos de sistema de pontuação, tá? E esse sistema de pontuação, ele serve para quê? Para dar a ideia de quem está lendo das sensações e dos sentimentos que as pessoas têm ao longo do texto. Então, quando que eu uso uma exclamação? Quando há o que ali uma surpresa, por exemplo. Quando que eu uso ao ponto de interrogação? Quando tem uma dúvida, quando a pessoa está fazendo uma pergunta. Quando que eu uso uma vírgula? Quando eu quero dar uma pausa naquele grupo de ideias que eu estou escrevendo. Quando eu acabei aquele grupo de ideias que eu estou escrevendo, eu coloco um ponto final. Posso continuar na mesma linha, escrevendo na mesma linha ou não, mas com um novo grupo de ideias, tá? Não significa que eu mudei de assunto, até porque o texto tem que ter uma continuidade. Se você mudou de assunto, o teu texto vai ficar bagunçado, né? Então é apenas um novo grupo de ideias, tá bom? Só dando uma revisadinha aqui com você, porque esse conteúdo nós já vimos, tá bom? Que delícia estar com você mais uma vez. Ultrapassei pra caramba o tempo do vídeo hoje. Não é pra dar curtida negativa lá, não. Não é pra dar like. É pra dar like. Não é pra dar curtida negativa. Não briga comigo só porque eu estendi um pouquinho o vídeo mais hoje. Poxa vida, eu tô com saudade de tu. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eis que estou convosco, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Te amo. Um beijo. Até a próxima.